Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 11 de setembro de 2023, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Irmãos e irmãs, iniciando a nossa semana de trabalho, o Senhor, na liturgia da Igreja, nos ensina a preferir o bem ao mal, a vida à morte. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem cuja a mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, em dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga para ensinar. No início e no final, enquadrando a narrativa, os fariseus continuam procurando um motivo para acusá-lo de transgressor da lei e assim poderem eliminá-lo. Havia ali um homem com a mão atrofiada. Jesus, apesar de conhecer os pensamentos maus de seus oponentes, chama o homem para o meio, primeiro passo para reintegrar a pessoa à vida e à convivência comunitária. Voltando-se em especial para os mestres da lei e os fariseus, Jesus declara preferir o bem e a vida à simples observância do preceito sabático, segundo a ótica dos fariseus. Olhando para a nossa sociedade, não como meros cidadãos que somos, mas como cristãos, precisamos nos questionar se nossas atitudes, nossos trabalhos pastorais, nosso estar no mundo se assemelham aos de Jesus no tocante ao que seja privilegiar a vida digna, a inclusão e a participação de todos. Os cristãos não são membros de uma religião da simples observância das leis e preceitos. Estes são necessários, mas acima de tudo os cristãos são participantes de um caminho de vida, de um caminho de salvação. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Muitos fariseus e doutores da lei tinham sua interpretação rigorista da lei e queriam impor essa interpretação como sendo a vontade do próprio Deus. Especialmente rigorosa era sua interpretação da lei do descanso no sábado. Tornavam assim a lei de Deus um peso que sufocava, um fardo. Para Jesus, a lei deve ser libertação e vida. Ainda hoje corremos o grande risco de esquecer esta verdade e sermos rigorosos em nossas atitudes. O bem, a defesa da vida, a libertação do oprimido cabem em qualquer circunstância e lugar. Por isso Jesus não teve dúvida. Dirigiu-se àquele pobre aleijado e lhe disse: levanta-te e fica aqui no meio. Seu olhar estava voltado não para o simples cumprimento de uma lei, mas para a dignidade da vida. O Evangelho é verdadeiramente a verdade de Cristo que nos liberta, salva-nos e nos faz viver. Queridos irmãos e queridas irmãs, mais um momento de confronto entre Jesus e as lideranças judaicas. Ele toma a iniciativa e provoca aqueles que o seguiam com a finalidade de espreitá-lo. A sinagoga, lugar de ensinamento, parece já não cumprir sua missão de ser lugar da presença de Deus e de ensino da Escritura. Jesus, no entanto, ensina com a palavra e confirma sua autoridade com o milagre explicado. Lucas diz que os escribas e fariseus não são próximos de Jesus nem cultivavam boas intenções. A doença é uma antecipação da morte. Por isso, curar é fazer o bem, cuidar da vida, arrancar a morte. Omitir o socorro em uma situação de emergência da vida é fazer o mal. O doente é o símbolo da vida que precisa ser restaurada e fazer o bem é mais importante que o sábado. A lição que Jesus sugere é que o que mais vale é defender e resgatar a vida do que simplesmente defender a lei por ela mesma. Ontem e hoje, muitos fariseus, muitos mestres da lei continuam insistindo que os outros cumpram a lei e que eles apenas coloquem pesados fardos sobre a vida alheia e continuem vivendo na arrogância e na falsidade. Observavam sim a lei para verem se Jesus curaria em dia de sábado. Jesus cura sempre, todos os dias, e cabe a nós aceitarmos a cura oferecida pelo Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos dar glória ao Senhor e a seu nome fazer louvação. Procurei, o Senhor me atendeu, me livrou de uma grande aflição. 2. Olhem todos pra Ele, se alegrem, todo tempo sua boca sorria. Este pobre gritou e Ele ouviu, fiquei livre de minha agonia. 3. Acampou na batalha seu anjo, defendendo seu povo e o livrando. Provem todos pra ver como é bom o Senhor que nos vai abrigando. Refrão. Jesus disse ao homem de